Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse Espírito aí com letra maiúscula, você já sabe que é o Espírito Santo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Espírito Santo de Deus, diante dos teus olhos, diante das tuas mãos nos colocamos, e nos toma como um cano que é cortado nas duas pontas, faz a tua palavra, que é a tua água viva, que alimenta, que dá vida, que sacia a sede do sedento, faz a tua palavra passar por nós e alimentar a esta que está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Entre as infinitas revelações do Espírito sobre as passagens bíblicas, sobre o que ele quer trazer, nessa noite eu quero que você atente para algo em que Deus quer tratar com a gente. O diabo tentou Jesus lá no deserto, levado pelo Espírito Santo, como você viu na narrativa, do capítulo 4 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 11. Ele tentou Jesus oferecendo para Jesus as coisas da onde? Da terra. O diabo não ofereceu uma coisa do alto, só coisas da terra. Transforma essas pedras em pães, né? Levou-lo ao pináculo e pediu adoração, oferecendo as coisas da terra, o quê? Os reinos dessa terra. Falou para ele se lançar do alto embaixo. Embaixo para onde? Para a terra. Porque está escrito que os seus anjos darão ordem a seu respeito para não tropeçar com o pé em alguma pedra. Ele só falou de coisas da terra. O diabo só fala de coisas da terra. Ele não oferece para ninguém nada do céu, porque ele sabe que para o céu ele nunca mais voltará, e ele sabe que ele não tem nada no céu para oferecer a alguém. Ele tem coisas no domínio dele, na terra, para oferecer aos homens e às mulheres. Interessante que a decadência, a queda da igreja, ela veio de uma maneira avassaladora no decorrer dos anos, e a queda da igreja se constituiu em quê? Em os homens, as lideranças, receberem propostas de coisas da terra e passar a proposta das coisas da terra para o povo. Só coisas da terra. As coisas da terra destruíram a igreja, porque a igreja esqueceu do que Jesus disse. Eu não sou deste mundo, desta terra. Vós também não sois. As lideranças, por causa da cobiça dos olhos, como Tiago escreve muito bem, tentados pela cobiça dos olhos, pela ganância das coisas naturais, as lideranças desejaram as coisas da terra. Viver regaladamente na terra, conforto na terra, riquezas da terra, bens da terra, suprimentos da terra, tudo isso que o diabo tinha oferecido para Jesus, e Jesus negou e não caiu nas propostas do diabo, não aceitou. E como é que podem agora esses homens hipócritas, amantes de si mesmo, como Pedro escreve muito bem a respeito deles, se intitularem bispos e pastores, fazendo as mesmas ofertas que o diabo fez para Jesus?
Campanha da casa. Que casa? No céu? Não, na terra. Campanha de ser um empresário. Empresário no céu? O céu não tem empresário. Na terra. Campanha da prosperidade. Prosperidade no céu? Não, prosperidade na terra. Campanha da vida sentimental, terapia do amor no céu? Não, na terra. Envelopes com pedidos que eles levam o povo a fazer, pedidos para se tornarem o quê? Alguma coisa na terra. Tudo que eles propõem para o povo é coisas da terra. E como a Bíblia diz que o número dos perdidos é semelhante à areia da praia, você vê que aonde se oferece coisas da terra, os lugares estão cheios e estão transbordando, para que se cumpra a palavra. O número dos perdidos realmente é semelhante à areia da praia. Então te digo nessa noite, foge desse lugar onde há uma multidão, porque tu pode estar no meio de uma multidão perdido. E venha para o meio dos poucos que estão a caminho da porta estreita, caminhando para a salvação. Então, o povo está tão cego pelas coisas desse mundo, como diz 1 Coríntios 4,4, o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a luz da glória do evangelho de Cristo Jesus, que é a imagem e semelhança de Deus. O povo está tão cego que eles não percebem que as lideranças nunca chamam eles, eu digo as lideranças que se corromperam, as lideranças que se aliançaram com esse mundo, porque ainda tem uns poucos verdadeiros por aí, glória a Deus por isso. Eles não percebem que o povo está oferecendo para eles, as lideranças, coisas da terra. Louco! Hoje te pedirão a tua alma, o que tu tem, a quem tu darás. É o que dizem por aí, não existe caixão com gaveta, nem caixão com garagem para tu botar teus carros. E mesmo que existisse, tu vai fazer o que com isso depois, quando baixar a sepultura? Então, as propostas do diabo para Jesus continuaram sendo as propostas semelhantes também aos homens. Coisas da terra. Tu vê lideranças aí riquíssimas de coisas da terra, porém vazios de coisas de Deus. Camarada tem canal de televisão, tem rádio, tem programa em televisão, tem empresa, se tornou empresário, está rico, tem carro, tem isso, enriquecido com coisas da terra, por tratos em coisas da terra, por proposta de coisas da terra. Não foi um enriquecimento que veio do alto, como foi na vida de Jó. Viste tu, Satanás, meu servo Jó, homem fiel e temente a mim? A prova clara que a riqueza que tinha na vida de Jó era uma riqueza que tinha Deus dado a ele em prosperidade, a prosperidade verdadeira que vem do Senhor, é que quando Deus permitiu que o diabo tocasse e levasse tudo, o caráter de Jó não estava nas coisas da terra, ele não se corrompeu. O Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja Deus. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Jó não murmurou por perder as coisas da terra, porque ele sabia que em tempo algum ele tinha perdido as coisas do alto. Eu sei que o meu Redentor vive, aí é do alto, e com esses olhos eu verei o meu Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra. Ele estava crendo que Deus estava com ele, mesmo quando as coisas da terra tinham sido tirado dele. O nosso Deus não está na vida de quem prospera na terra, está na vida de quem prospera no céu, com conhecimento da palavra, com vida de oração, com santidade, com vida no altar. Lógico, o Salmo número 1 é muito claro. Bem-aventurado o varão que anda na lei do Senhor, que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dará o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Existe prosperidade verdadeira? Existe, mas é aquela prosperidade que vem direto do Senhor. Como foi prosperidade na vida de Daniel, como foi prosperidade na vida de José, lá no Egito, mesmo quando estava como escravo, como foi prosperidade na vida de Jó, dando a ele tudo em dobro que o próprio Deus tinha permitido que o diabo tocasse, como foi prosperidade na vida de tantos outros servos e servas de Deus. Prosperidades que venham do Senhor. Essa é a prosperidade que salta para a vida eterna. Mas sabe qual é a campanha dessa prosperidade para você conseguir? Essa prosperidade verdadeira que o diabo não pode tocar, nem pode barganhar contigo? É buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quem é que quer essa prosperidade? Só quem é do céu. Porque o homem natural, o homem da terra, ele quer a prosperidade da terra. Se mandarem gritar nesses lugares que estão cheios de coisas naturais, de oferta natural, ó, acabou aqui de orar por coisas da terra, hein? Só vamos orar por coisas do alto. 99,100% vai sair fora do lugar, vão virar as costas e vão embora, a começar pelas próprias lideranças. O lugar vai ficar vazio, porque o coração deles estão nas coisas da terra. O diabo achou que poderia conseguir algum êxito em propor alguma coisa para o mestre. Olha só, Jesus conduzido pelo Espírito, veja bem, diz aqui Mateus, que foi um evangelho escrito para os judeus, que Jesus estava jejuando. Jesus não estava jejuando, ou seja, Jesus propôs deixar de comer. Não, Jesus estava sem o que comer no deserto. Isso fique bem claro, tá? Ele não programou estar sem comer. No deserto não tinha o que comer. E Deus permitiu que ele ficasse sem ter o que comer no deserto, para que, como homem, ele experimentasse as coisas da carne. Ou seja, experimentasse as tentações, porque só estando em carne, Satanás poderia tentar Jesus. Satanás não pode tentar o Jesus na sua divindade, o Jesus Espírito. Não pode. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, e Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus a ninguém tenta. Então, quando Satanás viu, lá em João capítulo 1, versículo 1, que Jesus, o verbo, se fez carne, aí falou, então vou tentar. E o Espírito Santo conduziu Jesus para lá, para passar por aquela prova, e Jesus saiu aprovado e vencedor como sempre. A ele toda a honra e toda a glória. Ele é o Senhor. Então, Jesus, sem comer 40 dias e 40 noites no deserto, foi tentado pelo diabo. E qual foi a primeira coisa que o diabo propôs para Jesus? Versículo 4, transforma essas pedras em pães. Olha só. Minha irmã, o diabo, ele é o maior estudioso do homem na face da terra. Ele conhece o homem pelo que o homem faz e pelo que o homem fala, não pelo que o homem pensa, porque pelo que o homem pensa, só Deus que é onisciente conhece. Então Satanás, ele vê o que tu fala e o que tu faz, ele mete uma investida na tua necessidade imediata. Qual é a necessidade imediata de quem está 40 dias sem comer? Um lugar para dormir? Não, necessidade imediata de quem está 40 dias sem comer é alguma coisa para comer, é óbvio. Então o diabo foi lá em primeiro lugar, disse, transforma essas pedras em pães. Tu não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Ele sabia que a necessidade imediata ali de Jesus seria comer. Segunda oferta do diabo. Versículo 6. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Qual era a segunda coisa que o diabo viu? Será que Jesus pensa que Deus o abandonou? Jesus nunca tinha experimentado o que era sofrer uma tentação. Então, segunda coisa que o diabo viu, vamos ver se ele vai tentar fazer uma prova se Deus está com ele mesmo. Ele vai se lançar daqui lá embaixo? Porque se Deus me lançar daqui lá embaixo e Deus estiver comigo, ele vai me livrar. Se ele não estiver comigo, eu vou morrer, pensava o diabo. Mas Jesus dá-lhe uma baita resposta. Está escrito, não tentarás, versículo 7, o Senhor teu Deus. Se eu não vou tentar Deus, é porque eu sei que Deus está comigo. Então Jesus, com a palavra, demonstrou uma resposta ao diabo que desbaratou o interesse do diabo, que era ver uma atitude de dúvida em Jesus. Será mesmo que Deus está comigo? Se eu me lançar daqui lá embaixo, será que ele me segura? Está escrito, mas ele está, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou tentar porque eu sei que ele está comigo. Eu não vou ter dúvida de tentar alguém que está distante, se eu tenho certeza porque ele não está comigo, porque ele está comigo. E a terceira coisa que o diabo propôs, transportando ele para um alto, para um monte muito alto, os reinos desse mundo e as glórias dele, disse o diabo, que ele daria o reino, mostrou o reino desse mundo, a glória dele, e disse, tudo isso te darei, versículo 9, se prostrado me adorares. Por que o diabo ofereceu isso? Os reinos desse mundo e a glória dele. O diabo não poderia oferecer alguma coisa
que não tivesse no domínio dele. Se ele ofereceu os reinos do mundo e a glória deles, é porque o reino do mundo, como disse o próprio Jesus, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto pelo maligno, o mundo está dominado pelo maligno, mas disse também que nós não somos desse mundo. Pediu lá em João capítulo 17, quando orou pela igreja: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, é porque o reino desse mundo está no domínio do diabo. Quando Adão pecou lá no Éden, há milhares de anos atrás, quando ele pecou lá no Éden, ele passou o domínio das coisas do mundo para a mão de Satanás. E Satanás ofereceu para Jesus realmente o que está no domínio dele. Mas Satanás não contava que Jesus iria rogar ao Pai, e o Pai mandaria outro Consolador, o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é um Espírito dominador, é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz a gente dominar e arrancar das mãos do diabo aquilo que está no domínio dele. E o principal alvo do Espírito Santo que está no domínio do diabo, que ele arranca de lá, são as almas. São as almas. Porque aquilo que vai passar, as coisas que estão na terra, o céu e a terra passarão, as empresas, os iates, as mansões, as contas bancárias, o conforto, as coisas, isso tudo vai passar. Mas o Espírito Santo quer arrancar das mãos do diabo aquilo que vai ser eterno. O que é? A vida do homem e da mulher que Deus criou para ser eterno. E isso também está no domínio do diabo, porque toda vez que se peca, se torna escravo do diabo. Aquele que peca, que vive no pecado, é um escravo do diabo. Está no domínio dele. Então, por que a igreja se corrompeu? As igrejas se corromperam e só tem aparências e fachada e números. Por quê? Porque as lideranças aceitaram as propostas do diabo, que ofereceu-lhes as coisas do mundo, e com as propostas do diabo eles passaram para a igreja. Passaram. Se aliançaram com políticos, se aliançaram com empresários ímpios, se aliançaram com empresas, se tornaram comerciantes, estão comercializando o povo. Em época de campanha de eleição, você vê muito isso. Você vê deputados espíritas, você vê deputados e vereadores católicos, governadores satanistas, você vê isso tudo subir aos púlpitos dos lugares que deveria ser para pregar a palavra de Deus. Mas por quê? Porque a liderança está levando algum proveito das coisas do mundo com aquela oportunidade para aquele homem de pedir votos, de fazer propostas das coisas da terra. Já viu algum político te fazer proposta das coisas do alto? Eles são da terra, vão propor o que tem na mão deles. O nosso Deus te propõe somente as coisas do alto. Jesus disse em João 14:1, como foi lido: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Eu vou preparar lugar para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Olha, isso é do alto. Moradas celestiais, moradas que não se perdem, que não se corrompem, que não se deterioram com o tempo, moradas eternas. É isso que Deus te propõe. Anda pela palavra dele para viver e receber as coisas do alto. E as prosperidades que tu vê na vida dos ímpios, acredite, é através de tratos com Satanás, é através de trato com aquele que quer, no mínimo, e somente a alma deles em troca. O nosso negócio é com Jesus, nossa aliança é com Jesus, nossa vida é com Jesus. Não aceitamos proposta do diabo, não cedemos a ela, e não tem nada que Satanás tenha ou possa nos oferecer nessa terra que seja superior ou que se iguale ao que o Mestre tem nos dado e tem nos proposto se permanecermos fiéis até a morte, a vida eterna com Ele na glória. Aí eu te pergunto, você está dando ouvido aonde você está? As propostas do diabo ou as propostas do Espírito Santo? Pode estar num lugar de igreja, com o nome de igreja, e as propostas do diabo estão rolando lá dentro, nas suas campanhas, nas suas correntes, nas suas alianças. Observe que é somente para coisas voltadas para a terra, nunca para coisas voltadas para a glória, para o que é espiritual. Esconde essa palavra no teu coração, e que por ela o Espírito Santo te alimente, te abençoe, te liberte e te faça entender que você tem que lutar pelas coisas que são do alto, e se interessar pelas coisas que saltam para a vida eterna, não pelas coisas momentâneas e passageiras dessa terra. E que assim o Deus de glória nos abençoe
em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.